Deus quer falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Essa passagem, ela vai dizer para você que Deus entende você, que Deus sabe da sua fraqueza. A Bíblia diz que Jesus conhecia aquele homem, que há muito tempo estava naquele estado. Ele havia 38 anos que estava coxo, 38 anos que estava inerte, 38 anos que estava excluído dos vínculos sociais, dos vínculos familiares, 38 anos que não tinha perspectiva, que não tinha sonho, que não tinha condição de realizar qualquer projeto que porventura tivesse planejado. Um homem que estava ali, mas Jesus conhecia e sabia o tempo. Talvez você é aquele que tem se deparado com esse fracasso já há algum tempo, tem se deparado com a inutilidade das suas tentativas. Talvez você faz orações após orações, jejuns após jejuns, tenta, esmurra a sua carne, reduz a servidão, como o apóstolo Paulo diz. Talvez você tentou de todas as maneiras, e até meio transcendentes, antibíblicas, como votos absurdos e abusivos à sua carne, orações na madrugada toda, jejuns mirabolantes, autoflagelação, autopunição, tentou ir a Deus, questionou a Deus, buscou a Deus, chorou, gemeu, pranteou, implorou, ajoelhou, fez votos, sacrifícios e toda sorte de tentativas para alcançar esse além do véu, para alcançar uma patente maior espiritual, para alcançar a santificação, a conformidade com Cristo, a maturidade, a cura, a libertação, a salvação de familiares e tudo aquilo que o Senhor nos dá pela graça. E isso, talvez a semelhança do aleijado, já está passando um tempo. Ele estava há quase 4 décadas naquela maneira, estava estagnado, perecendo, e talvez há algum tempo você está vivendo uma esterilidade. Há algum tempo você tem sido frustrado nas tentativas de entrar no Santo dos Santos, nas tentativas de receber o que foi prometido. Em Atos 1, recebereis virtude e ser-me-eis minhas testemunhas, e essa virtude ainda não ocorre. Talvez você está na semelhança desse homem. E por que nós não entramos? A Bíblia diz que quando ele ia entrar, vinha outro na sua frente e entrava. O interessante é notar que alguns conseguiam entrar, alguns conseguiam ser curados, alguns conseguiam se dirigir até o tanque, alguns conseguiam entrar dentro do tanque, alguns conseguiam receber o movimento das águas. E aquele homem assistia outros indo à sua frente e contemplava o triunfo deles, contemplava a vitória deles, contemplava a cura. Ele assistia esses homens entrando além do véu, e ele era incapacitado de entrar. Da mesma forma, temos visto no longo da história homens conseguindo, como John Wesley, como Carlos Wesley. Nós temos visto homens que marcaram a história triunfante, frutífera e eficazmente. Temos visto Jonathan Edwards e nunca vimos nada escrito a respeito de um sermão como o dele, pecadores nas mãos de um Deus irado. E temos assistido a esses homens triunfar, esses homens receber a plenitude do Espírito Santo na sua geração. Temos visto, meu irmão, pessoas indo, Moody, temos visto David Brainerd tendo uma eficácia estupenda na sua vida devocional, no seu contato com Deus, na sua vida de oração triunfante, fervorosa, piedosa. Ele conseguiu transpor o véu. Um missionário da fé, que foi um herói da fé, que foi um homem de fé, também conseguiu protagonizar feitos com aquilo que está em 1 Coríntios 12, o dom da fé. E homens que apagaram a força do fogo, puseram em fuga exércitos, fecharam a boca dos leões. George Miller entrou. Nós vimos essas pessoas triunfar. Outros em nosso meio, outros profetas, outros homens de Deus, evangelistas e missionários bíblicos,
entrando. Pessoas também, nós vimos, acompanhamos, terem vitória sobre o pecado. Pessoas que eram viciadas, pessoas que eram amarradas, atrofiadas, destruídas, serem reerguidas do pó. Pessoas que conseguiram pela fé, a graça e a misericórdia de Deus, serem recompostas. Vimos testemunhos de lares completamente, e testemunhos verdadeiros, testificados pelo Espírito Santo, e não charlatanismo. Testemunho de famílias completamente restauradas pela graça, não levadas à perfeição, mas levadas à harmonia cristã. Temos visto pessoas serem bem-sucedidas na cura física, porque apesar de todo esse processo neopentecostal, ainda Deus opera curas pela fé. Ele ainda opera milagres naquilo que o glorifica. Temos visto pessoas serem transformadas no caráter. Temos assistido corruptos, depravados, alcoólatras, drogados. Temos visto depressivos, arrogantes, prepotentes, tímidos e ansiosos conquistarem o ápice da transformação no caráter, o clímax do novo nascimento, o clímax da regeneração. Temos assistido. Assim como ele não conseguia entrar, mas via outros entrar. Temos visto pessoas que foram até Jesus, como a mulher cananeia, e teve a sua resposta, como a mulher samaritana, e teve a sua resposta, como o leproso, e teve a sua resposta. Pessoas pequenas como eles, mas pessoas de êxito como Moisés, que não só entrou além do véu, mas ali permaneceu 40 dias. Não só Paulo, que entrou além do véu, mais do que além do véu, ele foi ao terceiro céus. Tiveram eficácia ao ponto de anunciar aos cristãos da Galácia que o evangelho que ele anunciava não recebeu ou aprendeu de homem algum, mas foi pela uma revelação do Senhor Jesus. Ou seja, assim como a lei foi entregue a Moisés, o evangelho de Jesus Cristo foi entregue a Paulo. Temos visto, e até no nosso meio regional, no nosso meio comunitário, no nosso meio local de igreja, outras pessoas indo à nossa frente e sendo curadas, libertas, transformadas, recebendo o diploma ministerial, e os que já têm o diploma, a eficácia ministerial, colheita de frutos, colheita de almas, santificação no caráter, limitação das manias que legaram dos pais, transformação, esculpimento, lapidação do caráter, a semelhança de Cristo. E você pode dizer, não vi nenhuma estatura de Cristo, mas tenho visto alguns próximos da estatura de Cristo. Irmão, você não consegue porque você é filho de Adão, é efeito do pecado, é efeito nocivo, destruidor do pecado. E por mais que você bata nos peitos, por mais que você clame e urre, lá está a chaga, lá está a coxidão, lá está a debilidade causada pelo pecado. Temos visto pessoas que foram até Jesus, como a mulher cananeia, e teve a sua resposta, como a mulher samaritana, e teve a sua resposta, como o leproso, e teve a sua resposta. Pessoas pequenas como eles, mas pessoas de êxito como Moisés, que não só entrou além do véu, mas ali permaneceu 40 dias. Não só Paulo, que entrou além do véu, mais do que além do véu, ele foi ao terceiro céus. Tiveram eficácia ao ponto de anunciar aos cristãos da Galácia que o evangelho que ele anunciava não recebeu ou aprendeu de homem algum, mas foi pela uma revelação do Senhor Jesus. Ou seja, assim como a lei foi entregue a Moisés, o evangelho de Jesus Cristo foi entregue a Paulo. Temos visto, e até no nosso meio regional, no nosso meio comunitário, no nosso meio local de igreja, outras pessoas indo à nossa frente e sendo curadas, libertas, transformadas, recebendo o diploma ministerial, e os que já têm o diploma, a eficácia ministerial, colheita de frutos, colheita de almas, santificação no caráter, limitação das manias que legaram dos pais, transformação, esculpimento, lapidação do caráter, a semelhança de Cristo. E você pode dizer, não vi nenhuma estatura de Cristo, mas tenho visto alguns próximos da estatura de Cristo. E isso ocorre conosco. E talvez você não é aquele que está passando à frente do aleijado e entrando e desfrutando
dos benefícios da nova aliança. Talvez você é o que está ali parado, e por mais que se esforce, por mais que se estribuche, que se flagele, ou use toda a sua força e energia, não consegue ir. Há 38 anos aquele homem estava ali, ele não conseguia entrar. Há 38 anos ele assistia outros entrar. Há 38 anos ele ouvia, ele via, ele tocava, ele sentia o acontecimento na vida dos outros, mas ele não conseguia. E seguramente o seu coração se angustiava, se deprimia, se flagelava na tentativa de entrar. Seguramente esse homem se arrastou, esse homem gritou, esse homem implorou, mas ele não conseguiu. Eu vejo a realidade sua, eu vejo vocês. Muitos se dizem do profeta Elias, mas não tem nada do profeta Elias. Citam Débora e Esther e não tem nada de Débora e Esther. Outras pessoas não queriam ser nem Elias, nem Moisés, nem Paulo. Não foi chamado para isso. Mas ao menos Natanael, israelita que não há dolo. Ao menos José, um homem de coração perfeito, só pelo bom testemunho dos 13 anos de prisão. Alguém como Enoque, que protagonizou alguns versículos, apenas andou com Deus ao ponto de ser tomado para si. Talvez é isso o seu desejo, e você está lutando, orando, jejuando, se flagelando, tomando atitudes muitas vezes inconsequentes, até nocivas para a saúde, para o corpo, ou até para a espiritualidade, que ultrapassam as exigências bíblicas, por causa de tantos adventos fictícios, históricos, transcendentes. Nós muitas vezes transferimos essa mística para a fé cristã, na tentativa da espiritualidade, da autolibertação, da autossantificação, do autoamadurecimento, e está sendo inútil. A presença de Deus em nossa vida não significa a ausência de tempestades, a ausência de silêncio. Veja só, há 38 anos sem resposta, há 38 anos sem um milagre, há 38 anos sem ganhar uma alma, há 38 anos sem progresso no caráter, há 38 anos chorando, lutando. Mas isso não significa que Jesus não esteve presente. Ele acompanhou todos esses anos. Ele esteve, apenas não se manifestou. Na sua vida, nesse tempo de coxidão e de fracasso, e esses inúmeros dias batendo a sua porta, implorando, rogando, se flagelando, ainda que ele não respondeu, ele está do seu lado, acompanhando, ele está trabalhando de outra forma, de outra maneira, acima do seu poder e pensamento, e ele sabe que você não pode entrar.